Oi, Otavoano, bom dia. Estamos aqui para tentar manter a nossa rotina, né? Mesmo que um pouquinho diferente, vocês na sua casa, eu aqui na escola hoje, tentando gravar um pouquinho a nossa videoaula para poder tirar algumas dúvidas de vocês, certo? O capítulo anterior nós finalizamos, hoje nós vamos introduzir o terceiro capítulo, que vai falar sobre a eternidade de um momento. Quando nós falamos na eternidade de um momento, nós vamos falar muito de haikais, vamos falar de poemas e vamos falar da estrutura desse poema. Observe que nessa primeira parte nós temos uma imagem, nós temos aqui alguns haikais e virando a página nós temos um texto que vai falar para vocês detalhadamente o que é o haikai, certo? Vocês vão observar que além de contar a história do que é o haikai aqui, de como se faz o haikai, vocês vão ter umas atividades de interpretação. Por isso é muito interessante que vocês leiam o texto com carinho, que vocês prestem muita atenção, que grifem as palavras que vocês não conhecerem, que pesquisem, apesar de ter o vocabulário aqui, que vocês pesquisem para que vocês consigam fazer de maneira eficiente essa interpretação de texto. Observem que aqui nós vamos ter outros haikais, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre as autoras, aqui mais algumas atividades de interpretação. Por que isso é interessante? Por que isso é importante, gente? Porque vocês vão perceber que é um gênero textual, né, baseado no poema, só que tem uma estrutura fixa, uma estrutura rígida, e é justamente essa estrutura que vocês vão precisar conhecer. Vocês vão reparar que esse capítulo, ele é muito mais reflexivo, com uma linguagem bem subjetiva, onde expressa o sentimento, onde expressa as emoções, onde se usa muito a primeira pessoa, o que eu sinto, o que eu penso. E aqui, mais um haikai para introduzir o conteúdo gramatical, certo? Mais um texto falando do haikai, para introduzir o conteúdo gramatical. Então, todas essas páginas que eu estou mostrando a vocês é de leitura e interpretação. Isso, na verdade, eu não posso ficar lendo e fazendo com vocês, porque é algo que vai consumir muito tempo. E aí, o que é que eu preparei? A explicação do conteúdo em si. Vocês vão ver que aqui na página 54 vai começar o conteúdo. E aí, diante disso, eu preparei para vocês uns slides que torna... essa leitura mais dinâmica, certo? Esses slides têm algo um pouco mais resumido do que no livro, mas que vai fazer com que vocês compreendam melhor. Eu usei vários exemplos, tá? Então, é algo que vocês vão poder usar associando ao livro. Assim que eu terminar essa videoaula, eu vou encaminhar a vocês esses slides. Então, vocês terão duas fontes de estudo, certo? Observem aí. Observem aí o poema e suas características. Aí deixei bem claro, né, onde é que nós vamos trabalhar, que é o capítulo 3, página 54 a 57. Então, quando nós falamos em poema, não tem como não falar em verso e estrofe, porque o poema é um texto escrito em verso. Então, aqui, versos, estrofes, métrica e rima. O que seria um
verso? Verso significa linha, formação em linha. Passou a fazer parte do vocabulário poético quando os poemas se separaram das músicas, deixando de ser cantados. Daí vem o conceito que poema é um texto escrito em verso. E ao conjunto de versos nós damos o nome de estrofe, ou seja, verso é cada linha do poema e aquele conjunto de versos que tem separados por um espaço um pouquinho maior é o que nós chamamos de estrofe, certo? Depois nós temos a métrica. Isso aqui é um pouquinho mais complexo dentro do poema, por quê? A métrica, ela é dada pelo número de sílabas poéticas. Quando a gente pensa em sílaba poética, é algo muito diferente das sílabas gramaticais, certo? Ela tem uma contagem diferente das usadas nas sílabas gramaticais, porque elas são contadas por emissão sonora. Mas tem algumas regrinhas que vão nos ajudar a contar essas sílabas poéticas. A metrificação é, portanto, a composição de versos medidos com o intuito de estabelecer ritmo ao poema. É por isso, é justamente por causa desse ritmo que nós conseguimos e nos preparamos de maneira diferente para ler um poema do que quando nós lemos uma notícia, uma reportagem ou qualquer outro texto. Observe que o poema ele requer de nós uma diferenciação, um preparo diferente, certo? Regras para a contagem de sílabas poéticas. Vamos lá. Quando nós contamos as sílabas poéticas, observem que ela só é realizada até a última sílaba tônica da palavra. Por exemplo, vamos supor que a última palavra do verso, ali ó minha amada. Ó minha amada. A última palavra do verso é amada. Separem amada de maneira gramatical para mim. Amada. Ok. Como não é acentuada, é mais difícil eu saber qual é a sílaba tônica, concorda? Para eu saber qual é a sílaba tônica da palavra, eu preciso chamá-la, como se eu estivesse chamando por alguém. Amada. Qual é a sílaba que se estende? É o má. Se o má é a sílaba que se estende, esse má é a sílaba tônica. Então, quando eu vou contar uma sílaba poética no final do verso, eu só conto até a sílaba tônica. Então, é como se isso e isso aqui correspondesse a uma única sílaba que nós chamamos de sílaba poética. Isso por causa da sonoridade da sílaba tônica, certo? Então, um exemplo que eu usei aqui foi o poema dos Olhos da Amada de Vinícius de Moraes. Eu coloquei o poema na sua forma real e coloquei o poema separado em sílabas poéticas. Se a primeira regra está falando que a contagem das sílabas só é realizada até a última sílaba tônica, como eu expliquei aqui para vocês, eu priorizei isso aqui no final dos versos. Então, olha só. Ó minha amada. Depois eu vou explicar isso aqui para vocês, do porquê eu não cortei depois de minha, tá? Então, ó minha amada, em amada, a sílaba tônica não é o má, então eu não posso cortar aqui. O má e o dá, eles vão corresponder
duas, três, 4 sílabas poéticas, tá? Que os olhos teus, como a palavra teus, ela não é separada, ela fica inteira aqui, não tem uma separação poética. São cais noturnos. Chama a palavra noturno. Noturno. Qual é a sílaba tônica? É o tur. Então, eu corto o no, mas o tu e o nos correspondem a uma sílaba só, certo? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, o que eu quero mostrar a vocês é justamente isso. Eu vou cortar os versos em sílabas poéticas. Essas sílabas poéticas, na última palavra de cada verso, eu só posso cortar até a sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica é a penúltima, eu corto antes dela e aqui vai corresponder a uma sílaba só. Tudo bem? Vamos para o próximo passo. A segunda regra diz o seguinte, que é aquela que eu falei com vocês, daqui a pouquinho eu vou explicar isso. Se uma sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba seguinte incluir-se em vogal, iniciar-se em vogal ou em H, que não tem som, essas sílabas se unem em uma única sílaba poética. Por exemplo, olha aqui, o mesmo exemplo. Ó minha amada. Ó, eu tenho que separar minha, a palavra minha, se separa igual gramatical. Só que o minha termina em A e o amada termina em A. Então, eu não posso cortar aqui, porque essa palavra termina em vogal e a próxima começa em vogal. Quando isso acontece, eu não posso separar as duas palavras. Aí vamos contar o número de sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui não foi cortado porque o má é a sílaba tônica e o último corte eu tenho que dar antes dela, certo? Que os olhos teus, observe aqui o que termina em vogal e olhos termina em vogal. Se que termina em vogal e olhos começa em vogal, eu não posso separar as duas. Eu tenho que cortar depois de ó, tá bem? Quanto mistério nos olhos teus. Observem aqui. Por que é que foi separado nessa situação? O nos termina em S. Se fosse no olho teu, aí eu não poderia cortar. Quantos saberes, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Vamos à terceira regra agora, que diz o seguinte. Na presença de sílabas com 2 R's ou... Bom, pessoal, nessa terceira regra está dizendo o seguinte, que quando nós vamos contar as sílabas poéticas, quando nós temos a presença de 2 R's ou 2 S's na palavra, eu não separo, eu não corto os 2 R's ou os 2 S's separados como nós fazemos na regra gramatical. Por exemplo, a palavra carro e a palavra massa. Gramaticalmente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar um R na sílaba anterior e outro na posterior, assim como acontece em massa. Diferente das sílabas poéticas, que quando eu tenho 2 S's ou 2 R's, eu não separo. Observe que aqui eu coloquei em vermelho a palavra morresse. Por quê? Chamem morresse para mim. Morresse. Qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é
Rê. Então, eu vou cortar antes dele, mas os dois R's e os dois S's vão ficar na mesma sílaba. Lembrando que isso aqui conta como apenas uma sílaba poética, porque esta é a sílaba tônica e eu só conto até a última sílaba tônica, ok? Então, pessoal, no poema, o número de sílabas poéticas é extremamente importante, porque vocês vão ver daqui a pouquinho, quando eu explicar, que houve um tempo em que as regras eram muito rígidas. Então, alguns profissionais, alguns escritores, eles precisavam escrever com o mesmo número de sílabas poéticas. Não era uma coisa muito simples nem muito fácil. E aqui, de acordo com o número de sílabas poéticas, nós temos uma classificação. Então, um poema, por exemplo, que tem uma sílaba poética, um verso que tem uma sílaba poética, nós chamamos de monossílabos. Com duas sílabas poéticas, dissílabos. 3 sílabas poéticas, trissílabos. 4 sílabas poéticas, tetrassílabos. 5 sílabas poéticas nós chamamos de pentassílabos, mas é muito conhecido como redondilha menor. Já o de 6 sílabas poéticas, hexassílabos. 7 sílabas poéticas, heptassílabos, mas também mais conhecido como redondilha maior. 8 sílabas poéticas, octossílabos. 9 sílabas poéticas, eneassílabos. 10 sílabas poéticas, decassílabos. 11 sílabas poéticas, endecassílabos. E 12 sílabas poéticas, dodecassílabos, mas muito conhecido como alexandrino, certo? E aí, então, de acordo, com esse número de sílabas poéticas, a análise do poema, nós sabemos que em um poema nós temos o que chamamos de rimas. As rimas são aquelas semelhanças sonoras que nós colocamos nos versos. E aí, às vezes, vem no final do verso, às vezes vem no meio, às vezes vem no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. E de acordo com essa posição, nós temos uma classificação. Então, a rima é a repetição de sons iguais ou semelhantes ao longo do poema, podendo ocorrer tanto no final dos versos quanto no interior deles. No caso de rima final, lembrando, no caso de rima final, os versos que rimam podem ser identificados por letras maiúsculas. Nesse caso, elas são classificadas em 3 tipos: interpoladas, alternadas e emparelhadas. Prestem atenção. Interpolada é quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Alternada é quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Emparelhada é quando o primeiro rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto. Separei alguns exemplos para vocês analisarem. Olhem só. Exemplo de rima interpolada. Interpolada é aquela em que o primeiro verso vai rimar com o quarto, o segundo com o terceiro. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Que amores. Então, vocês observem que sonoramente, ver rima com doer e sente rima com descontente. Então, essas palavras que têm a mesma semelhança sonora, nós colocamos a mesma letra nela. Estas outras que têm a mesma semelhança, nós colocamos outras letras nela, formando assim A, B, B, A, que é o que nós chamamos de rima interpolada.
amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Então aqui, Cecília Meireles, claro, né? Então aqui vocês viram que o tem rima com nem. O primeiro não é tem, então ele é nossa inicial, letra A. Tem rima com nem. Tudo que tem a mesma semelhança, nós vamos colocar a letra A, certo? Tudo que tem outro som, nós vamos colocar como letra B, porque eles estão rimando. Nenhuma espuma. Então, B aqui e B aqui. Vejam esse outro exemplo, por favor. Exemplo de rima emparelhada. Vagueiros campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. Então, noturnos rimou com o quê? Com soturnos. Observem que os dois rimam, então coloco a letra A para os dois, que tem a mesma semelhança sonora. Aqui, solidão rima com canção, coloco a letra B para os dois, que tem a mesma semelhança sonora. Então, de acordo com a posição da rima, nós temos a emparelhada, nós temos a alternada e nós temos a interpolada, certo? A partir daí, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os poemas de forma fixa. Esse poema de forma fixa, o terceiro capítulo vai privilegiar o haikai e o soneto. Então, neste capítulo, são apresentados dois poemas de forma fixa, o haikai e o soneto. O haikai, em sua forma tradicional, como vocês vão ler naqueles textinhos que eu pedi, ele tem um número pré-estabelecido de versos e sílabas poéticas. São 3 versos, sendo o primeiro verso com 5 sílabas, o segundo com 7 e o terceiro com 5 novamente. No Brasil, os poetas contemporâneos, eles mantêm a estrutura de 3 versos, mas dificilmente eles seguem essa estrutura aqui de 17 sílabas poéticas, certo? Depois nós vamos falar um pouquinho do soneto. Soneto é uma outra forma de poema, bem mais extenso do que o haikai, mas ele foi originado na Itália, certo? E significa pequeno som. Surgiu na Itália no final da Idade Média e chegou a Portugal no final do século XVI, sendo Camões o poeta que consolidou esse gênero. No Brasil, ele só chega no século XVII, dando destaque para o autor Gregório de Matos. O soneto ele tem uma composição fixa de 4 estrofes. 4 estrofes. As 2 primeiras, com 4 versos cada uma, o que nós chamamos de 2 quartetos, certo? E as 2 últimas, com 3 versos cada uma, que nós chamamos de tercetos. Em geral, ele apresenta versos decassílabos. O que são versos decassílabos? Versos com 10 sílabas poéticas. E algum esquema da distribuição da rima, que não é rígido, mas que vocês vão ver no exemplo que eu dei a seguir. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui só para ficar melhor para vocês analisarem. Usei o exemplo de Camões, que diz o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desativa sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode o seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é mesmo o amor? Então, a partir desse poema,
eu mostrei a vocês que se trata de um soneto, por quê? Observe essa primeira estrofe. 1, 2, 3, 4 versos. Então, nós temos aqui um quarteto. Nessa segunda, 1, 2, 3, 4, nós temos aqui outro quarteto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, nós temos, um terceto aqui e um terceto aqui. É o que nós falamos. Poema, ele tem uma estrutura rígida de 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos cada uma e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos cada uma. Em relação à rima, observem que ver rimou com doer, então A e A. Sente com descontente, B e B, ok? Na segunda estrofe, ele fez o mesmo tipo de rima. Ele pegou a primeira, que é querer, e rimou com a quarta, que é perder. Então, A e A. Depois ele rimou gente com contente, e aí, observe que sente, descontente, gente, contente tem o mesmo som. Então, tudo isso é o quê? B. Ver, doer, querer e perder tem o mesmo som. Então, tudo isso aqui é o quê? A. Mas na terceira e quarta estrofes, ele muda a rima. Ou seja, ele rima vontade com lealdade, que é um som diferente de todas as rimas anteriores. Como ele fez isso, ele precisou colocar uma outra letra. Eu não poderia colocar aqui nem A nem B, porque A eu sei que é aquela que termina em E e B é aquela que termina em ente, certo? Como vontade e lealdade tem um outro som, foi necessário então uma outra letra para identificar essa rima. Aí observem que vencedor, ele rima aqui com pavor e com amor, criando então uma outra letra, já que não era a mesma rima que aparecia anteriormente. Então, nessas duas primeiras estrofes, nesses 2 quartetos, ele usa a rima interpolada. Nesses outros 2 tercetos, ele usa a alternada, certo? E aí, para a gente poder finalizar e vocês entenderem um pouquinho da poesia, eu vou mostrar a vocês como é que isso surgiu e como foi se modificando a cada século. Nós temos a poesia clássica e a poesia moderna. A poesia, aquela feita na Europa, desde o final da Idade Média até o século XVIII, de maneira geral, seguia regras de metrificação, rima, estrofação. Ela era extremamente rígida e é o que nós chamamos do período clássico. A partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, e no final do século XVIII, algumas regras elas são abandonadas, elas foram, vamos dizer, melhoradas, né? E a estrofação e a métrica ficaram menos rígidas. A esse período nós chamamos de romantismo. Era menos rígido, mas ainda existiam muitas regras. No início do século XX é que passa então a existir uma total liberdade na construção dos poemas. A esse período nós chamamos modernismo. Ou seja, tanta liberdade que alguns poetas faziam poemas de apenas um verso. Certo? Então, aqui, a partir do século XX, é que a poesia passou a ter liberdade, passou a ter menos rigidez, o número de sílabas ela deixou de ser tão importante para que a expressão, o sentimento fosse valorizado, ok? Aí, pessoal, agora, acabando a questão da métrica,
nós voltamos aqui, depois de tudo explicadinho, isso que eu coloquei no slide, é tudo isso que está aqui no material de vocês. Aí eu preciso que vocês façam essas atividades da página 68, é isso mesmo? Não, desculpem, 58, 59. Aqui vem mais alguns textos para vocês analisarem e fazerem as páginas de interpretação. Ou seja, eu preciso que vocês, ao ler, ao estudar esse capítulo, vocês façam as atividades até a página 63, certo? Até o final da semana, depois de cumprirem com todas as atividades, de tirarem todas as dúvidas, de assistirem bem a essa aula, se necessário, mais de uma vez, tem a videoaula do SAS que vocês podem assistir também, que dá uma boa ajuda, e fizerem todas as atividades, eu vou mandar para vocês a chave de correção desse capítulo. Ah, tia, eu tenho alguma dúvida em particular que eu gostaria de te ligar, eu gostaria de resolver com vocês. Precisando, pode me ligar, meu telefone está aqui. (99697-2011), precisando de alguma coisa, pode mandar um WhatsApp, assim que possível, eu vou responder a vocês, eu vou fazer o que for necessário para que vocês tenham o melhor aprendizado possível, tá? Contem comigo sempre, fiquem em casa, fiquem com Deus, um beijo e até breve, se Deus quiser.